Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos com alegria o quarto domingo do Advento. Nesse domingo do Advento, as leituras vêm cobrar de nós a respeito de um tema tão difícil, sonhado por Deus, mas ainda não realizado, o tema da unidade. Nós precisamos superar a divisão que há em nós, porque toda divisão ela é fruto do pecado. E onde o pecado domina, não há espaço para a ação de Deus. Então é preciso superar a divisão e entender que, apesar das diferenças, sempre que estamos unidos e trabalhamos juntos, nós podemos oferecer o melhor para Deus. Então, a primeira leitura que nós vamos ouvir neste domingo, da segunda carta de Samuel, do segundo livro de Samuel, diz para nós o seguinte: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo teu nome tão célebre como os dos homens mais famosos da terra. Então, com essa palavra, Deus está dizendo que é Ele que vai preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, no tempo do reinado do rei Davi, ele conseguiu fazer grandes feitos. O primeiro feito que Davi fez foi unificar o povo. O povo era dividido em reino do norte e reino do sul. Embora fossem um só povo, todos tivessem a mesma fé de Abraão, todos acreditavam em Deus, eles não conseguiam se juntar, não conseguiam superar as diferenças, e o rei Davi foi grandioso por isso. Ele conseguiu unificar o reino de Deus, e essa unificação ela foi muito bonita, e como símbolo da unificação, o Davi conseguiu fazer com que Jerusalém se tornasse a capital do povo judeu. Então foram muita coisa que Davi conseguiu realizar, foram muitos os feitos, e por fim ele queria construir um templo para Deus, e isso aí causou muita divergência das opiniões. Muitos profetas eram desfavoráveis, eles achavam que a construção do templo era uma tentativa de encerrar a ação de Deus, que é um Deus nômade, um Deus que sempre acompanhou o povo, em Abraão, em Moisés, pelos profetas. Deus ele sempre esteve presente na vida do povo, ele sempre foi onde o povo estava. E agora construir um templo para Deus feria essa ideia de um Deus que era nômade, que queria caminhar com o seu povo. Então não foi muito bem recebido. O sacerdote primeiro, o profeta, ouviu e incentivou. Depois Deus falou com ele que ele estava errado, ele não podia incentivar a construção do templo. Deus é quem cuida do seu povo, é Ele quem constrói para o seu povo uma morada, é Ele que vem até o seu povo, onde o seu povo está. É Ele que enxerga as necessidades do seu povo, é Ele que cuida de cada um de nós. Ele não queria que naquele momento Davi gastasse energias construindo um templo, ele queria que Davi trabalhasse para que aquela unificação ela se tornasse serviço, testemunho para que Deus continuasse habitando no meio deles. A segunda leitura que nós ouvimos na liturgia de hoje, ela é de Romanos, capítulo 16, e ela fala também para nós palavras bonitas, dizendo que agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. Então, o que estava acontecendo quando Paulo escreveu aos Romanos? Os cristãos estavam divididos. Os cristãos que vinham do judaísmo não se davam muito bem com os cristãos que vinham do paganismo, e nem os cristãos que vinham do paganismo
acreditavam ou conseguiam conviver com os cristãos que vinham do judaísmo. Por quê? Porque eles tinham ideias divergentes entre si. Os cristãos que vinham do judaísmo, eles acreditavam que todo mundo, para seguir a Jesus, tinha que se tornar judeu primeiro, fazer a circuncisão, aprender os mandamentos todos para depois ser batizado e se tornar cristão. E os cristãos que vinham do paganismo não acreditavam nisso, achavam que não precisava de nada disso, bastava ser batizado no Espírito Santo, ser acolhido na igreja e que já era cristão. E isso gerou muita divisão. Então São Paulo ele escreve a carta aos Romanos para explicar isso, que o projeto de salvação de Deus é para todos os povos, apesar de suas diferenças. E nós não podemos perder tempo com as divergências. As divergências foram feitas para ser superadas. Você se fez bem para o seu povo, vai fazer desse jeito. Se faz bem para o seu, faz. Mas todos nós somos de Jesus. Podemos nos unir, podemos caminhar de mãos dadas com aquilo que nos une. Aquilo que é diferente, cada um tenha formada a sua opinião e viva, a sua maneira. Então, é isso que Deus quer dizer. A salvação é para todos os povos. Ninguém deve ser excluído da salvação por causa do seu modo de pensar. Então, mais uma vez, um convite a superar as divergências para mantermos firmes a nossa unidade. E o Evangelho de hoje é esse belíssimo Evangelho desse Deus que vai até onde o seu povo se encontra. Belém era uma cidade totalmente pagã. E no Evangelho, até quando falam que Jesus veio de lá, eles falam, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Lá da Galileia, a Galileia, que era esse lugar pagão. E Nazaré, ela era um distrito que pertencia à Galileia, E é justamente ali que o anjo de Deus chega com uma saudação repleta de significação, uma saudação repleta de questionamentos, porque ele chega e ele saúda Maria como se ela fosse parte da realeza. A saudação ave, ela era usada somente nos palácios, para os reis, para os governantes. Então, quando Deus chama Maria de ave através do anjo, já tem ali um grande significado. E depois o anjo revela para Maria tanta coisa que ela fica espantada diante de tanta revelação que ela compreendeu muito bem no seu tempo. E ela só quis então saber, mas como que vai dar isso tudo? Eu nem me casei ainda. E o anjo vai e explica tudo para Maria direitinho. E ela entende que Deus quer precisar dela, Deus quer que Maria se torne objeto de sua predileção, de seu amor. Então, a visita de Deus a Maria, neste evangelho que hoje ouvimos, ele quer dizer que Deus ele precisa